O tema da palestra de hoje é Peixotinho, Simplicidade e Amor. Primeiro gostaria de falar sobre o que eu senti, né, quando estava estudando para falar sobre Peixotinho. Infelizmente, muitos mestres, muitos homens de bom coração não são lembrados. Peixotinho é um deles. Né? Então a gente vai acompanhar aqui, em alguns tópicos, claro que em 30 minutos não tem como a gente discorrer sobre a vida de uma pessoa, mas eu procurei colocar aqui alguns pontos importantes da vida de Peixotinho. Né? O homem, a simplicidade, o amor, que com a sua base cristã que ele teve desde a infância, ele trouxe muita contribuição para a doutrina espírita, principalmente para a ciência espírita. Né? Ele foi um gênio da mediunidade. Peixotinho, exemplo de amor, doação, disciplina, humildade e trabalho. Peixotinho, desde a infância, ele foi criado num lar cristão, cercado de muito amor, de muito cuidado. Né? E isso se refletiu durante toda a sua vida. Peixotinho, ele é considerado o maior médium de materializações do Brasil. E a gente vai ver um pouquinho o porquê. Bom, a gente vai falar desde o início, desde o seu nascimento até o seu desencarne, né? Passando pelos pontos principais. Peixotinho, o nome dele era Francisco Peixoto Lins, e ele nasceu dia 1º de fevereiro de 1905, em Pacatuba, né, que é uma cidade do interior do Ceará. Ele teve uma infância pobre, muito simples, muito humilde, passou por algumas dificuldades, e a primeira dificuldade foi justamente a orfandade. Ele ficou órfão de pai e de mãe ainda muito jovem, muito pequeno. Então, com isso, ele foi morar na casa dos tios maternos, né, que procuraram dar uma educação voltada para a religião, voltada para o catolicismo. E o desejo dos tios era que ele seguisse a carreira eclesiástica dentro da igreja. Né? E ele entrou na igreja, ele ficou durante até os 14 anos. Mas o que é que acontece? Peixotinho, ele começou a se questionar sobre a bondade de Deus, porque ele via muitas dificuldades socioeconômicas entre as pessoas, né, entre os ricos e os pobres, principalmente porque ele vinha do interior do Nordeste. Ele via como as pessoas tinham condições e outras não tinham. Esse sofrimento, por quê? Que justiça divina é essa? Sabe, que privilegia uns, outros não. Ele também se questionava com relação às más formações, problema genético, má formação. As pessoas que nascem com problema, por que nascem com problemas e outros são? Né? Então ele começou a questionar a bondade de Deus. E por ele se questionar, ele buscou dentro da religião uma resposta e não encontrou. Então, quando completou por volta de 14 anos, 15 anos, ele decidiu sair. Ele não queria mais seguir a carreira eclesiástica. Então, ele seguiu a carreira militar dentro do Exército. Né? Então, ele se mudou, né, quando estava adulto, ele viajou para o Rio de Janeiro, né, ele morou em Macaé. Pode entrar, né? Então, ele trabalhou em Macaé pelo Exército, trabalhou também em Campos do Goytacazes. Então, continuando sobre a história de Peixotinho, eu queria pegar esse ponto desse questionamento que ele fez com relação a Deus, né? Sobre essas dificuldades que ele via as pessoas passando. E eu trouxe uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem de bem, porque me tocou muito essa correlação de uma criança, de um adolescente de 14 anos se questionar sobre essa desigualdade, né? Esse olhar de amor para com o próximo. No Evangelho segundo o Espiritismo, em Homem de Bem diz: o homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Isso está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Então, daí a gente já vê que, desde pequeno, ele já tinha virtudes voltadas para o homem de bem. Bom, vamos pular, né, para o início da mediunidade dele, que começou, na verdade, jovem, 15, 16, 17 anos. Né? A iniciação dele, né, no caso, como foi que aflorou essa mediunidade. Como é de comum acontecer, a mediunidade ela surge na vida das pessoas, na maioria das vezes, não é sempre, através de uma obsessão.
né? Então, surgiu uma terrível obsessão na vida de Peixotinho. Com 18 anos de idade, ele era um menino pequeno, magrinho, franzino, e ele era tomado de uma estranha força física, que era de se estranhar para o porte físico dele, né? E essa força física fazia com que ele brigasse mesmo com pessoas, com mais de um homem. Na verdade, tem relatos de briga com 5 homens, onde ele não saía ferido. Existe um relato que aconteceu que ele foi encontrado numa praia, quase 20 quilômetros do local onde ele estava inicialmente. E ele diz que ele só se lembrava apenas de ter pego uma barra de ferro. Então, o que é que acontecia? Subitamente, ele abaixava, pegava, motivado por talvez não, por espíritos obsessores, pegava uma barra de ferro e, né, participava de uma briga. E neste relato da praia, conta que ele brigou com 5 pessoas, ele foi encontrado longe de casa, com a roupa talhada, com faca, mas ele não tinha ferimentos. Ele não sabia o que tinha acontecido. Apenas as pessoas relatavam que viram ele brigando, mas ele não se lembrava de nada. Então, isso foi despontada a mediunidade dele, né? É claro, com a conexão com aqueles espíritos obsessores. Bom, eu trouxe aqui uma pequena parte sobre, que está no livro dos médiuns, sobre a obsessão, só para a gente fazer um link. Só para a gente fazer um link com essa história do Peixotinho. O livro dos médiuns em obsessão diz o seguinte: na falta dessa faculdade mediúnica ostensiva, que é essa que se demonstra, que mostra com mais avidez, com mais, que é bem aparente, os espíritos se manifestam de 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Essa influência ela é permanente e mesmo as pessoas que não se ocupam com os espíritos ou que não acreditam neles estão sujeitas à obsessão. Ou seja, quando diz aqui que a influência dos espíritos é permanente, nos faz lembrar o quê? Que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau, porque estamos conectados através do pensamento. Daí a importância da gente sempre vigiar os nossos pensamentos, para poder nos conectar sempre com bons espíritos. Por isso que o início da mediunidade geralmente ocorre quando a gente está no dia a dia, a gente está brincando. Pode ver que era o quê? De 18 anos. Não existia uma preocupação, estou sendo influenciado, não estou. Não, estava vivendo a vida normal. Só que algo na conduta fazia uma conexão com espíritos obsessores. E aí, pelo Peixotinho ter um desenvolvimento orgânico, o livro dos médiuns fala isso, que a mediunidade, a gente já vem com uma predisposição orgânica, é do corpo físico, que possibilita esse desenvolvimento da mediunidade. Estou falando isso para a gente não ficar preocupado de que todo mundo pode acontecer de um momento para outro, ter um surto e sair fazendo... Não, não é assim. Existe uma predisposição orgânica, no caso dele acontecia isso, e ele procurou os meios dele para poder se controlar. Essa parte também é bastante importante. Aliás, essas pessoas que não estão, não estão conscientes, dessa influência dos espíritos, eles estão ainda até mais expostos a essa influência porque não possuem meios para se defender. Obviamente, se a gente não tem conhecimento de um mal que está sendo feito por nós, a gente não tem como se defender. Mas se a gente tem uma ideia, poxa, eu preciso agir de forma correta, porque senão eu vou ter uma conexão não muito boa que vai me levar a fazer coisas. Mas qual é o raciocínio? Vamos colocar aqui. Qual é o raciocínio de uma pessoa, de alguém que não acredita nos espíritos? Ele vai ter aquela ideia de que eu estou agindo, eu estou tendo essa conduta porque eu, pessoa, quero. Está vindo de dentro de mim, do meu eu. Não estou sendo influenciado, mas na verdade está. Porque os espíritos, os obsessores, eles têm essa vantagem da invisibilidade. Eu acreditando ou não acreditando, eles conseguem me influenciar pelo pensamento. A diferença está em tentar fazer a conexão de que eles estão tentando me influenciar para o mal. Ou seja, vou parar aqui, fazer uma oração. Essa não é minha essência de amor. Né? Bom, fenômeno da catalepsia. Peixotinho, depois desse fenômeno da praia, ele percebeu que isso estava acontecendo com frequência. Foi o que ele fez? Procurou ficar em casa, para evitar confusão na rua. Só que estando dentro de casa, os espíritos obsessores também eles utilizavam de magnetismo, porque isso existe, para poder causar o fenômeno da catalepsia. O que é o fenômeno da catalepsia?
um estado de morte aparente, onde o espírito, né, ele se desdobra, ele sai do corpo. O corpo ele fica no estado de morte aparente, porque existe pouco fluido vital alimentando. Então, Peixotinho tem relatos que ele ficou quase 20 horas, tipo morte, porque ele estava em catalepsia. Então, foi o pai de Peixotinho que salvou ele de ser enterrado vivo, porque para todos ele estava como se fosse morto. Mas existem outras histórias, né? Se a gente buscar na internet, existem a própria Ivone do Amaral Pereira, uma médium, né? Ela passou várias vezes por catalepsia, por esse fenômeno, mas no caso dela, era o mentor dela, que é o Charles, que fazia a hipnose para poder levar ela para o mundo espiritual e ter um conhecimento para ela poder abordar nos livros e nos ensinos que ela deixou para a gente. Então, a catalepsia também, ela é algo que pode ser feito pode ser causado através do magnetismo de espíritos benevolentes ou não. Depende da nossa conexão. Né? Então aconteceu isso com ele. Foi o pai dele que percebeu e salvou ele. Morte aparente, ela é espontânea, mas pode ser provocada ou neutralizada artificialmente pela ação do magnetismo. Quem quiser compreender melhor sobre essa questão da catalepsia, né, pode dar uma olhada no Livro dos Médiuns, capítulo 8, Emancipação da Alma, explica direitinho, tá? Bom, depois desse período de catalepsia, os espíritos causaram essa paralisia dos membros por 6 meses. Peixotinho ficou acamado, restrito ao leito, durante 6 meses. A gente vê uma história similar com Divaldo Pereira Franco também. Ele ficou acometido de uma certa paralisia e era por causa dos espíritos. Pode me explicar um pouco melhor assim? Como que os espíritos atuaram para ele ficar paralítico na cama? Obsessão. A gente não tem os detalhes de como isso acontece, mas através do magnetismo de obsessão. Ele ficou doente? Ele fica acamado, não consegue mover as pernas, não consegue ter domínio para poder se levantar e caminhar. Então, Peixotinho ele ficou acamado por 6 meses e uma vizinha deles, que frequentava o centro espírita em Fortaleza, visitou a casa dos tios maternos, que eram católicos, e pediu a permissão deles para poder tentar ajudar. Ela era espírita. Então, visitando a casa dos tios, ela utilizou do passe, da água fluidificada e de orações. Peixotinho, sentindo melhora já no primeiro mês, sentiu considerável melhora, ele se interessou pelo assunto e começou a ler romances espíritas e logo em seguida começou a ler livros da codificação, livros de Allan Kardec. Então foi assim que ele se recuperou. Plenamente recuperado, ele decidiu ir para Fortaleza para poder visitar o centro espírita. Né? Chegando em Fortaleza, ele conheceu, foi aí que se deu um encontro com Viana de Carvalho, Major Viana de Carvalho. Viana de Carvalho, para quem não conhece, ele é um mestre, foi um mestre, né, da doutrina espírita. Né? A gente vai ler um pouquinho, um breve resumo logo em seguida sobre Viana de Carvalho. Então, Viana de Carvalho, ele incentivou o estudo, o desenvolvimento, né, da mediunidade, tem outro nome. Desenvolvimento, não, esqueci agora o nome, depois vem. Porque a mediunidade tem o estudo e tem a outra coisa. Uma é a prática e o outro o desenvolvimento. O desenvolvimento. Mas, enfim, Viana de Carvalho ele foi o responsável pelo estudo, né, da mediunidade, né, por parte do Peixotinho. Então, com esse estudo, ele pôde, claro, adquirir aquela assistência dos espíritos benevolentes. Porque somente através do estudo, né, você consegue controlar essa faculdade. Bom, aqui a gente vai ver um pouquinho da descrição de Viana de Carvalho. Ele nasceu em 1874, faleceu em 1926. Ele foi um tribuno do espiritismo. Iniciou o ideal espírita aos 17 anos e ele foi um incentivador da evangelização infantil. Ele desencarnou em Salvador e ele é autor espiritual, né, de 6 livros psicografados por Divaldo Franco. Só uma história à parte, Viana de Carvalho, inclusive, ele foi o espírito que apareceu para Divaldo Franco no início da mediunidade também.
orientando ele a ler o Livro dos Espíritos. Né? Divaldo Franco relata essa história, que logo quando começou a despontar na mediunidade, falou assim, você precisa estudar o Livro dos Espíritos. Aí falou para ele ler. Ele leu o Livro dos Espíritos. Quando terminou, eu falei, e agora, o que eu faço? Diana de Carvalho apareceu para ele e falou assim, leia novamente, leia mais uma vez. Divaldo até relata, né, brincando, fala assim, nossa, eu acho que ele viu que eu saí pulando páginas, para poder ir até o final, né? Aí ele leu uma segunda vez, quando terminou, Diana apareceu de novo para ele, não, agora você tem que estudar. Leia com calma, leia as palavras, adquira o conhecimento. Então ele fez isso. Então Divaldo traz essa mensagem para a gente, né? Então foi esse mesmo espírito, né, que incentivou Divaldo Franco. Bom, falando da mediunidade, eu trouxe algumas fotos aqui. Uma foto vem depois. Bom, Peixotinho, ele era médium de efeitos físicos, né, com ênfase para a ectoplasmia. O que é o ectoplasma? O ectoplasma é um fluido que sai do citoplasma da célula, dos neurônios do sistema nervoso central. Essa substância é uma substância esbranquiçada que parece uma fumacinha, e os espíritos conseguem moldar o ectoplasma sobre o perispírito deles, então eles conseguem se tornar visíveis, aparentes. Né? E como é que acontece? Nas sessões de materialização de espíritos, existem, claro, os médiuns se reúnem numa sala, os assistentes, existia uma câmara à parte onde o médium ficava, porque ele não poderia ser perturbado. Né? Precisa ter um controle, né, de barulho, ninguém poderia importunar, porque qualquer tipo de problema acarreta com a saúde do médium, porque ele vai estar liberando uma grande quantidade de fluido vital, que isso depois ele é restaurado pelos espíritos, depois dessas sessões. Essas reuniões elas aconteciam com o ambiente todo em pouca luz ou totalmente escuro. Aí vocês poderiam me perguntar, e como era que se poderia ver a materialização? Porque os espíritos eles possuem luz própria. Quando eles aparecem, a luz dele irradiava no ambiente, eles poderiam ver o que eles traziam para a sessão de materialização. O médium, no caso, ele entrava na câmara fechada, né, escura, ele entrava em transe, ocorre a desconexão do perispírito, a emancipação da alma, e com isso, depois disso, a liberação de grande quantidade de ectoplasma. Né? Aqui, como eu já falei, o ectoplasma é fotossensível. Assim, as sessões precisavam ser feitas no escuro ou com pouca luminosidade, porque a luz queimava, né? ela destruía o ectoplasma, destrói, na verdade. Bom, aqui eu trouxe algumas informações, as fotos vêm no próximo slide. Fenômenos de transporte e materialização de Peixotinho. Ele trouxe pedras de vários lugares, inclusive da Ásia. Né? Então ele materializava essas pedras. Todo esse material que ele materializou, ele se encontra no Grupo Espírita André Luiz, em Campos do Goitacazes. Tem fotos na internet. Então aqui eu trouxe só para ilustrar essa pedra que eu peguei da internet. Cristais, ele materializava cristais, também trazia cristais de outros lugares. E flores também, as flores caíam. Flores que os assistentes da sessão mediúnica solicitavam, eles traziam essas flores. Pétalas caíam no chão, né? Aparecia e caía no chão. As frases pensadas eram mostradas em letreiro luminoso. O que os assistentes pensavam aparecia em letreiro luminoso na sala escura. Então todos poderiam ler essas frases. Né? Fenômenos de pneumatografia. O que é isso? Você colocava um papel com lápis, uma cestinha, num canto, e aparecia as inscrições sem ninguém, sem o intermédio de um médium para poder escrever. Apenas aparecia lá a mensagem que o espírito queria, né, sem ninguém, sem o uso da mão do médium. Bom, sessões de materialização que foi o feito pelo qual Peixotinho ele ficou famoso. Aqui eu trouxe uma foto. Aqui é Peixotinho, ali nós podemos ver o ectoplasma saindo dos orifícios, né, do ouvido, do nariz, da boca. Essa foto é a melhorzinha que a gente tem, porque mostra de frente, né, o ectoplasma saindo. E ali a gente vê o rosto do espírito envolto, né, pelo ectoplasma. Vocês podem se perguntar, mas o rosto ele está muito pequeno com relação ao tamanho de uma pessoa normal. Mas a gente não pode esquecer que o nosso perispírito ele é flexível. E para quem está assistindo e vê aquilo na realidade,
consegue ver que ali é uma pessoa, é um espírito que está realmente ali, independente do tamanho, né? Aqui nós temos uma outra foto, materialização do espírito Ana, produzido por Peixotinho em 16 de setembro de 53 em Uberaba. Essa foto foi tirada do livro Materializações Luminosas. Então aqui nessa foto a gente não vê o rosto dele por causa da posição, o ângulo, mas é possível ver, né, todo o ectoplasma revestindo, né, o corpo do espírito, e claramente você vê o rosto dela. Esse ectoplasma, ele sai dos orifícios do médium, da boca, do nariz e do ouvido. No caso, ela está doando para ele? Não. Sai dele e o espírito, é ela que se molda. Ela coloca aquela substância sobre o corpo dela mesma. Então ela fica aparente. Sobre o perispírito dela. Né? Para dar forma. É como se fosse uma massinha de modelar. Essa massinha que a gente tem na escola, vamos supor que isso aí seja uma massinha. O espírito, ele, claro, com a força do pensamento, ele coloca essa massinha e ele fica aparente. Então todo mundo pode enxergar. Né? Bom, entre os espíritos que foram materializados, podemos citar Dr. Bezerra de Menezes, todo mundo conhece, foi um médico no Rio de Janeiro, um médico dos pobres. Nina Aroeira, ela foi jornalista, ela foi poetisa, líder sindical. José Grosso, ele foi do bando de Lampião. Né? Então, após doutrinação, ele participava dessas sessões de materialização também. E Sheila, que é o espírito da enfermeira alemã que faleceu na Segunda Guerra Mundial também, que é conhecido das reuniões de Chico, né? E, licença, no caso, por que essas pessoas, ele se sintonizava com esse tipo de pessoas? Porque essas pessoas têm uma... Não, eles vieram para poder trazer a colaboração para a ciência espírita, porque nessa época de Peixotinho estava tudo muito novo, eles precisavam mostrar isso naquele momento. Tanto é que depois as sessões de materialização se tornaram mais escassas. Não existem mais com tanta frequência. É para mostrar que eles existem, que eles podem fazer certos feitos, eles podem trazer materiais de outros lugares. Né? Existe uma série de espíritos que fizeram isso também. Só que esses são os nomes mais renomados que a gente conhece e que trazem uma referência para o espiritismo. Isso. Aqui mais uma outra foto, né, da sessão de materialização. Aqui já não é o Peixotinho. Aqui é o médium Feitosa, né, liberando ectoplasma. Gostei dessa foto, eu trouxe uma foto extra, porque dá para ver claramente o ectoplasma saindo. Né? Então, o médium Feitosa liberando ectoplasma para a materialização do espírito irmã Josefa, ao lado de Chico Xavier em Uberaba. Lembrando que Peixotinho também ele participou de algumas materializações junto com Chico Xavier e executou várias curas através disso. Né? Os espíritos se materializavam também para poder curar doentes. Os doentes iam para lá, então os espíritos materializados, eles materializavam também equipamentos do plano espiritual que se usava na cura do corpo físico. Bom, nas sessões de materialização de Peixotinho também foram feitos moldes de parafina. Foram colocados baldes com parafina quente. E aqui são os moldes. Tem moldes de mãos, de pés. O que acontece? O espírito materializado, ele mergulhava a mão no pote, né, de parafina e depois que secava, ele se desmaterializava e aí ficava o molde da mão. Com isso a gente vê o quê? Se fosse tirar, se fosse um ser humano, se fosse tirar, um ser humano que eu digo assim, vivo, né, vivo, né? Se fosse tirar, iria quebrar, porque se a gente observar ali, as mãos elas estão meio que abertas. Então você não tem como, você chegar aqui é menor, você não tem como puxar sem quebrar a parafina. Então esses moldes também estão lá no Centro Espírita em André Luiz. Esta é interessante, é um molde de parafina com as mãos entrelaçadas. Talvez não dê para ver, né, porque a parafina é escura e a tela não mostra direito, mas na internet vocês veem direitinho. As mãos estão entrelaçadas e esse bilhetinho, esse papel diz o seguinte: molde em parafina das mãos dadas dos espíritos José Grosso e Moisés Doneck.
exprimindo um gesto de fraternidade. A que está debaixo é bem maior que a de cima, por ser a de José Grosso. Reunião de ectoplasmia em 26 de dezembro de 47, no GEAL, que é esse Grupo Espírita André Luiz, Rio de Janeiro, médium Peixotinho. Então daí a gente vê que com a mão assim, você não tem como chegar e formar um molde desse sem quebrar, se você fosse tirar. Né? Bom, o médium Peixotinho, ele teve 2 protetores, Benedita, que era a esposa dele, e Araci, que era a filha mais velha. Em 1933, Peixotinho ele casou-se com Benedita e teve 9 filhos. Benedita ela foi uma protetora dele porque ela estava sempre atenta aos bajuladores do médium. Como a gente sabe, a mediunidade dele é uma mediunidade muito potente. Observem as coisas que ele conseguiu fazer, tudo com amor. A gente sabe, né, quando a gente estuda o livro dos médiuns, a gente vê o quanto de dedicação, de amor, de simplicidade, de cuidado, de estudo a gente precisa ter para poder desenvolver uma faculdade mediúnica. Principalmente uma faculdade mediúnica desse porte, desse nível de materialização. Então, ele fazia curas. Então, muita gente que recebia, né, que ia visitar o Peixotinho, bajulava ele. Poxa, você é um médium maravilhoso, você é o melhor médium do Brasil ou do mundo. Então, a Baby, que é o apelido da Benedita, eu estava sempre atenta a isso, né, para poder colocar os pés dele no chão. Porque sabe que se ele elevar a vaidade, ele cai. O médium não pode ser vaidoso, porque ele está a serviço da espiritualidade. Tudo que ele fornece, graças a Deus, graças à espiritualidade. Né? Então ela protegeu muito ele nesse sentido. E Araci, a filha primogênita, ela faleceu de pneumonia com 1 ano e 6 meses. Ela foi a luz diante da vista mediúnica do pai. Ou seja, Araci ela aparecia para ele através da vidência de Peixotinho. Aparecia diversas vezes. Tem relatos na internet que mostram o seguinte, que dos irmãos de Peixotinho falando, olha, meu pai via ela, meu pai não, o irmão via, Peixotinho via Araci, não era mais uma criança, era um espírito mais velho, mas ele sabia que era ela. E ele tinha o hábito de fumar, e ela contava assim dele e falava assim, não faça isso. E ele deixou de fumar por conta do cuidado da própria filha que aparecia para ele. Né? Então, Araci passou a ser o seu espírito protetor de Peixotinho. Aqui a gente tem uma foto que foi feita através, numa das reuniões de Peixotinho, né? Retrato feito pelo espírito Tongo. Esse espírito, ele é famoso, né, nas reuniões de Peixotinho, porque ele trazia retratos de espíritos. Tem retrato de Sheila, da enfermeira, tem retrato de Araci. Então aqui é o retrato de Araci que ele fez para dar para a família de Peixotinho. Aí está na internet também. Bom, Peixotinho também se encontrou com Chico Xavier. Aqui nós temos uma foto. Em 1948, ele prestou assistência aos enfermos e realizou sessões de materialização em Pedro Leopoldo. Ele cuidava também de pacientes. Aqui a gente vê o tamanho de Peixotinho, que era pequenininho, né? Franzino. E Chico Xavier não era grande, não era alto, não é? Já era baixo. Não é? Bom, um pouco mais de Peixotinho. Essa foto aqui a gente vê que ele está, né, com uma farda do exército, então ele já estava, né, mais jovem. Em 1926, Peixotinho fundou o Centro Espírita Pedro, em Macaé. Né, então aqui são as contribuições de Peixotinho para o Espiritismo. Né? Em 1945, ele fundou o Grupo Espírita André Luiz, Rio de Janeiro, que foi onde ele realizou os maiores feitos de materialização e de frases luminosas também nesse Centro Espírita. Lá também ele atuou como médium receitista, homeopata e curador. O que é o médium receitista homeopata? É aquele que recebe, né, que incorpora o espírito e ele escreve, ele passa a receita homeopática para poder curar as pessoas que vão buscar auxílio. Ele também fazia cura, né? Em 1949, Peixotinho fundou o Grupo Espírita Araci, em Campos do Goitacazes, em homenagem ao seu guia espiritual. Peixotinho faleceu no dia 16 de junho de 1966 em Campos, em decorrência de uma broncopneumonia que ele já sofria há muito tempo. Né? Então, os médicos tentaram curar, mas ele mesmo sabia que isso era algo que ele tinha que lidar na vida dele, na existência,
e ele dizia que isso aí era para o bem dele. Então foi uma amostra de aceitação, de abnegação, de todas as virtudes que Peixotinho tinha, né? Bom, esse aqui é o meu último slide, mas antes de passar para a mensagem final, eu gostaria só de trazer a bibliografia, porque se vocês tiverem interesse em buscar mais informações, é importante. Existem aqui um depoimento online de Humberto Vasconcelos. Ele é biógrafo e autor de um livro chamado Peixotinho, Materialização do Amor. Existe também um documentário online, né, no YouTube, Peixotinho e a Materialização dos Espíritos, a direção de Vitor Hugo Santos. E também vocês acham informações no site da União Espírita Mineira e no site Autores Espíritas Clássicos. Eu só não coloquei o link porque é gigante, então por aqui dá para a gente pegar. Bom, o próximo slide é uma mensagem que eu trouxe de uma placa que existia na sala de jantar da casa de Peixotinho, que mostra muito da pureza, da simplicidade do homem que foi Peixotinho. Cristo é o chefe desta casa, hóspede invisível em cada refeição e ouvinte silencioso em cada conversação. Então é o cuidado, a simplicidade do homem com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente tem, né? O amor àquilo que a gente tem na vida, né? É o agradecimento, é o respeitar o próximo. Tudo está, né, nessa fase. É isso, então aqui eu finalizo a nossa apresentação de hoje. Agradeço a vocês por terem vindo, o pessoal de casa.